Então, dando prosseguimento à sequência do curso, a gente tinha até um momento apenas trabalhado com as ferramentas disponíveis a partir da linguagem C++, também com o intuito da gente ser introduzido à linguagem, né? Para quem ainda não conhecia, se você está seguindo o fluxo padrão do andamento do curso, você é introduzido a C++ a partir daqui dessa disciplina. E aí nessa disciplina a gente tem, eu dediquei essas 2, 3 primeiras aulas para a gente revisar alguns conceitos e ser introduzido a C++. Então a partir da aula 4, a partir de agora, a gente vai ser introduzido ao conceito em si de orientação a objetos e como isso é alcançado a partir da linguagem C++. Segundo o fluxo que eu observei do curso de Ciência da Computação aqui de Barra do Garças, vocês veem programação orientada a objetos aqui em Programação 2, com C++, e depois vem também orientação a objetos com Java em Programação 3, né? Então, é importante, né, porque são duas linguagens aí consolidadas nesse ramo da computação. E a partir de hoje, a gente vai abordar tanto o conceito, né, do que significa orientação a objetos, quanto a maneira como isso é alcançado a partir da linguagem. Então, a ideia é primeiro passar por um histórico, né, para que a gente entenda. Bom, primeiro, por que existe orientação, por que existe uma programação orientada a objetos? Por que programar orientado a objetos ao invés de programar, por exemplo, de maneira estruturada, como a gente via até então com a linguagem C? Então, há toda uma sequência, na verdade, essa sequência que está sendo descrita aqui, ela é uma sequência meio que cíclica. O tempo todo, à medida que, por exemplo, existem novas quebras de paradigmas dentro das tecnologias de hardware, por exemplo, geralmente o que existe de programação não se adequa necessariamente a essa evolução alcançada. Então, foi o que aconteceu em meados dos anos 60, 70, quando o hardware começou a evoluir muito rapidamente e baratear também muito rapidamente. Então, as linguagens de programação orientadas para um hardware anterior a essa fase já não eram mais adequadas àquela categoria de hardware posterior. Elas já não ofereciam ao programador a capacidade de explorar todo o potencial dos novos equipamentos que iam surgindo numa frequência muito rápida. Então, você tem ali documentos da época que mostram relatos aí de programadores dizendo que eles já não tinham, por exemplo, uma das queixas deles era que os códigos iam ficando cada vez maiores e essa expansão dos códigos deixava o gerenciamento do processo todo muito mais difícil. E aí você tinha como consequência, por exemplo, atraso na entrega dos projetos, né? Isso estou falando do ponto de vista comercial, né? Então, lá no ponto de vista acadêmico, você também tinha uma pesquisa mais dificultada diante da dificuldade de você programar adequadamente com relação ao equipamento com que você tinha. Então, de maneira geral, os principais problemas que eram encontrados, né? Dificuldade de reusabilidade e extensibilidade de módulos, ou seja, uma necessidade frequente de você ter que reprogramar e reescrever código, ou seja, de você não ter a possibilidade de reaproveitar, né, de reutilizar código já escrito, ou de adequar esse código à medida que os módulos precisavam ser estendidos. Uma outra dificuldade também muito presente era a de representar entidades do mundo real, ou seja, é como se as linguagens de programação fossem extremamente planificadas, elas não conseguiam abstrair conceitos do mundo real, né, objetos do mundo real na sua forma de escrita, nas capacidades que elas ofereciam na sua escrita. Então, você tinha sempre uma dificuldade de transpor aquilo que você queria modelar do mundo real para o seu código. Outra dificuldade também relatada era projetar sistemas com interfaces abertas, ou seja, sistemas que permitiriam que outras pessoas pudessem, por exemplo, colaborar. Então, o que é uma interface aberta? Um exemplo de sistema com interface aberta é a própria internet, né? Então, todo mundo que quer projetar algo para a internet, ele tem uma abertura na medida em que existe uma série de documentação vasta que te mostra como você
para você como é que fala? Se conectar, né? Para você colocar sua aplicação na internet, como você consegue fazer isso. Então, por exemplo, para criar um socket, esse socket precisa ter um protocolo. Esse protocolo pode ser, por exemplo, TCP ou UDP. Então, se você quer conexão intermitente, TCP. Se você quer uma conexão, você não precisa de conexão, UDP. Então, para você colocar a sua aplicação ou se adequar, né, se anexar a essa infraestrutura de comunicação, existe uma facilidade porque existe uma documentação vasta te ensinando como é que faz isso, ou te mostrando o caminho para você se acoplar a ela, né? Então a interface é aberta. Para você escrever uma aplicação para que essa aplicação possa funcionar nesse ambiente, você não tem tanta dificuldade porque tudo é bem público e fácil de você se encaixar nesse esquema. Então, os programas de antigamente tinham essa dificuldade. Tá? E aí entra também essa questão de ser extensível, né? De você, quanto mais fechadas eram essas interfaces, mais difícil era a colaboração, por exemplo. Então, a internet ela expande rapidamente, né? Aí as aplicações da internet elas expandem com facilidade justamente porque o ambiente colaborativo é muito grande, tá? Tem gente o tempo todo colaborando por causa dessa interface aberta e aí permitindo o avanço rápido, né, das aplicações nesse ambiente. Para citar um exemplo do que é extensibilidade e interfaces abertas. Outra queixa também era a questão da produtividade, né, e diminuição de custos, essa parte no mercado. Né? Então, é claro que à medida que os códigos iam ficando gigantescos e maiores, a dificuldade para manter esse código era muito maior, e então você muitas vezes ocupava muito mais tempo dando manutenção do que produzindo de fato código novo. E aí, claro, você aumentava o custo, porque tempo é dinheiro, né, tanto mais nesse ambiente. Então, eles queriam meios mais fáceis tanto de manter o código, quanto de aumentar a produtividade. E é claro que isso influenciaria também no tempo de entrega desses sistemas. Então, aqui é um panorama geral dos problemas que eram encontrados por causa desse avanço rápido. Né? Veja, uma coisa era uma consequência natural da evolução da computação, que é sempre a provisão de novos equipamentos com maior capacidade, com menor tamanho, enfim. E a outra coisa é a consequência disso para tudo que depende disso. Então, o hardware precisa de um software, né, para fazer o uso dele, para tirar proveito dele. Então, cada vez que esse hardware evolui, o software, né, a capacidade de escrever softwares precisa evoluir junto para poder se adequar a essas novas capacidades. Ok, então onde é que programação orientada a objetos entra nesse esquema? Na verdade, o conceito de uma programação orientada a objetos ela é anterior a essa crise que eu estou descrevendo. Né? O conceito de orientação a objeto existe desde os anos 50, né? Já encontra-se documentos relatando documentos anteriores dos anos 50 e uma linguagem de programação nos anos 70 já com um paradigma orientado a objetos. Acontece que, à medida que a evolução do hardware foi acontecendo, a necessidade de uma programação orientada a objetos foi se tornando cada vez maior, porque foi se percebendo a melhor adequação dessa língua, desse paradigma, aos novos esquemas de software apresentados. Então, essa evolução foi alcançando aí um auge ali nos anos 90, à medida também que novas linguagens nesse paradigma iam sendo oferecidas. Então aqui hoje você tem, por exemplo, uma árvore genealógica das linguagens de programação, né, e como elas foram variando ali entre paradigmas. Né? Então você tem aqui linguagens antigas como Fortran, que foram dando origem a outras linguagens, e se percebe aqui que dentro do paradigma orientado a objetos, como eu falei, você tinha ali linguagens dos anos 60 e 70 que já ofereciam isso, esse paradigma, mas à medida que a crise do software foi avançando aqui nesse período, né, entre os anos 70 e 80, foi ali que as linguagens mais orientadas a objetos começaram a pipocar mais. Então, você percebe aqui que intencionalmente a abrangência dessa linguagem varia aqui entre orientado a objeto e imperativo, porque sim, ela oferece as duas coisas, né? Ela oferece uma linguagem do tipo imperativo e também orientado a objeto. Mas
Você percebe aqui por essa árvore genealógica, por exemplo, a gente tinha comentado, né, que C++ foi aquele cientista, o Bjorn Stroustrup, que percebeu que com C ele não tinha aquilo que ele precisava para o equipamento para o qual ele programava na época. Então ele conhecia um pouco de Simula, e aí ele tentou herdar algumas coisas de Simula para orientação a objeto, com o que ele tinha em C, e ele conseguiu C++. Né? Deveria ter também uma setinha aqui de C para cá também, né? Dessa derivação de uma coisa para outra aqui. Então você chega hoje nessa gama hoje de linguagens que você tem orientadas a objeto, que também oferecem, claro, outros paradigmas dentro dela, mas a orientação a objeto se tornou um paradigma dominante, né, a partir dos anos 90 para cá. Isso quer dizer então que os paradigmas anteriores se tornaram obsoletos? Não necessariamente, porque depende do contexto, depende da necessidade, né? Depende para onde você está programando e com que objetivo você está programando. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma hierarquia dos paradigmas mais famosos, né, de programação. Então aqui a gente tem uma divisão inicial entre o paradigma imperativo e o paradigma declarativo. O que seria o paradigma imperativo, né? São programas centrados no conceito de estado e ações, ou seja, você define estado a partir de variáveis, isto é, você trabalha diretamente com a memória do equipamento com que você está trabalhando, para onde você está programando, e você altera esse estado, ou seja, você altera as variáveis, você modifica o que está na memória a partir de comandos, a partir de ações. Então, tanto a programação estruturada quanto orientada a objetos apresenta essa característica. Você cria estados a partir de variáveis e modifica esses estados a partir de comandos, né? Então, é a computação como um processo que realiza mudanças de estado e o foco está no como, né? Como o computador deve realizar uma tarefa. Então, a programação imperativa, né? Você está dando ordens, você está dizendo, olha, faça isso, isso e isso. Então, na camada mais baixa você tem lá a linguagem de máquina, né? que envia comandos que trabalha com comandos com o processador, com a memória, mas em camadas superiores você tem linguagens ali que são traduzidas para essa linguagem de máquina, e aí dizem como o seu computador deve realizar uma tarefa, dependendo do problema que você está resolvendo. O paradigma declarativo já tem foco no o que são as tarefas. Ou seja, você define o que você quer fazer e o como está subjacente. Ou seja, você não está focado em como isso vai ser feito. Você dá uma ordem, digamos assim, né? Você define uma regra ali, e aquela regra para ser executada não está no seu escopo de programação. Um exemplo é com SQL, né? Quando você vai lá e digita uma consulta ao banco de dados, tipo, pegue todos os registros cujo nome é João, por exemplo. Como aquilo lá está sendo feito, né? Se ele está fazendo, como a consulta na tabela está sendo feita, isso não interessa a você. Você envia um comando, o que você quer? Eu quero isso. Como isso está sendo feito não diz respeito a essa linguagem, né? As camadas inferiores de como está sendo feito não dizem respeito ao seu interesse aqui nesse caso. Então, nesse caso, as variáveis são incógnitas, elas não representam, na verdade, necessariamente células de memória. Então, você tem, por exemplo, aquelas linguagens para trabalhar com estatística, com matemática, por exemplo, R, né? Aquela linguagem R, são justamente linguagens declarativas. Você vai lá e invoca uma função para fazer um cálculo específico, uma estatística específica. Você não está interessado em como que aquilo lá foi programado por baixo. Você quer fazer isso. Então, o que está por trás disso não lhe diz respeito naquele momento. A não ser que você fosse o programador que programou aquela função e determinou como é que são gerenciadas as variáveis, como elas são armazenadas na memória, como elas interagem entre elas. Mas aqui na linguagem declarativa, digamos que é uma camada muito mais próxima do usuário, porque ele não está definindo como é feito, ele está definindo só o que ele precisa para realizar, para satisfazer o seu problema, né? Para resolver o seu problema. No caso do paradigma imperativo, você teve até então, né, se você nunca teve contato com orientação a objetos, você teve contato até aqui apenas com paradigma estruturado.
No paradigma estruturado, o modelo está centrado em funções. Então, você resolve o seu problema dividindo esse problema em subproblemas, de maneira que você pode pegar esses subproblemas e incorporar ele dentro de uma função. Então, cada função é um subproblema e o conjunto dessas funções, ou seja, o conjunto da resolução desses subproblemas, resolve o seu problema como um todo. Então, você tem uma separação entre o que são dados, né? Quais são os dados do seu problema e quais são as funções que resolvem esse seu problema, né? Dividido em subproblemas. Num esquema que poderia ser ilustrado dessa maneira, né? Então, você tem a entrada dos dados, né? Aqui é o dado, para o seu programa vai alterando os estados até resolver o seu problema, né? Vai variando entre os subproblemas, né? Entre a resolução dos subproblemas, até que seu problema como um todo seja resolvido, e aí ele dá como saída, né, a saída esperada dada uma entrada específica aqui. Então, o paradigma estruturado segue essa abordagem, segue uma abordagem top-down, né? Ainda que você possa ter lá uma arquivos.h com as funções, onde cada ponto H, por exemplo, possa ter uma função, mas você precisa de um programa centralizado que agrega todas essas funções e mesmo que ele vá passeando por outras funções em outros locais, ele vai ter que voltar àquele ponto central onde ele foi invocando cada uma delas até chegar no final e resolver o problema como um todo. Então essa é a sua abordagem estruturada que a gente viu até então. Então, se essa abordagem estruturada, você estava satisfeito com ela, talvez você estava programando em C e falava, não, mas C é uma maravilha, eu adoro programar em C. Ou, da maneira como eu programei em Python até então, sem orientação a objetos, me pareceu satisfatório. Sim, de fato. O fato de haver um paradigma diferente não quer dizer que o paradigma anterior seja descartável, né, a partir de então. O que você tem com o paradigma estruturado, por exemplo, é uma questão de eficiência, principalmente para programas pequenos e algoritmos individuais. Então, se você tem problemas com escopo mais reduzido, um paradigma estruturado, uma linguagem C pura, por exemplo, ela é mais recomendada até porque ela é mais simplificada, ela conversa melhor com a máquina, inclusive, né? Ela é mais contida, inclusive, no uso de recursos. Então, às vezes, você tem lá, por exemplo, só um conjunto de sensores, onde cada sensor precisa de uma programação mínima ali para processar os dados de entrada e enviar uma saída para algum receptor desses dados. Então, você não precisa necessariamente usar uma linguagem rebuscada, né, robusta, para resolver esse problema. Às vezes, um simples programa estruturado é suficiente e vai economizar muito mais energia, né, consumo de energia desse sensor e memória, os recursos de hardware desse sensor, do que se você utilizasse alguma coisa que fosse, enfim, que fosse maior, mais expansiva ou que exigisse muito mais de codificação, como geralmente acontece com orientação a objetos, né? Muitas vezes para você definir objetos, você vai precisar de muito mais arquivos, por exemplo, interagindo entre eles ali. Só que à medida que esses problemas vão aumentando, o paradigma estruturado se torna não escalável, ou seja, ele vai perdendo a capacidade de aumentar o código sem que não aumente também a complexidade de gerenciamento desse código. Então, se o código vai ficando grande demais, e se você utilizar o paradigma estruturado, por exemplo, você vai perdendo a capacidade de manter esse código ou de reutilizar código, por exemplo. De repente, você vai estar lá reescrevendo muito mais código do que você deseja e você vai estar, muitas vezes, com muito mais dificuldade de encontrar o fio da meada de tudo aquilo que você está fazendo. Isso não quer dizer que você também não seja capaz de se envolver nesse tipo de problema programando orientado a objetos. Pode dizer, por quê? Porque isso também depende de uma série de boas práticas, né? Você tem os paradigmas e você tem as boas práticas. Então você pode ter um paradigma mais eficiente para programas maiores, mas se você não utilizar das boas práticas recomendadas para aquele paradigma, você provavelmente só vai estar programando de maneira estruturada com uma linguagem orientada a objetos. Quando você tem uma ferramenta com muito mais poder de representação, como são ferramentas, como são linguagens orientadas a objetos, se você não souber utilizar o seu potencial, você só vai estar, sei lá, por exemplo, cortando um pão com motosserra. Seria mais ou menos isso. Então,
continuando. Ok, então, paradigma estruturado, para certos contextos, ele se torna difícil de ser mantido, difícil de ser expandido, enfim. Então, o que é a programação orientada a objetos e como ela contribuiu para a melhora desse panorama que eu tinha apresentado anteriormente. Aqui a gente tem 3 ideias-chave que regem a programação orientada a objeto, e é em torno dessas 3 ideias-chave que ela se baseia, né? que as funcionalidades delas são oferecidas. Então, a primeira delas, e a que a gente vai abordar hoje com muito mais ênfase, é a possibilidade, a capacidade de abstração de dados. A segunda delas é a capacidade de herança, de relacionar tipos similares entre eles, onde esses tipos similares herdam comportamentos e atributos. E a terceira dela é a capacidade de vinculação dinâmica, ou seja, de usar objetos similares, ignorando detalhes que os diferem. Ainda que a gente não vá abordar herança e vinculação dinâmica por enquanto, né? A gente estou apresentando aqui apenas os pilares do que é a visão geral de orientação a objeto. O foco hoje vai ser a abstração de dados, porque para quem está começando, para quem está sendo introduzido à orientação a objetos, essa é uma capacidade primordial. Digamos que se você não possui ou não tem essa capacidade aguçada dentro de si, todo o resto, toda a capacidade que a linguagem tem de realizar herança, polimorfismo, encapsulamento, enfim, todos os conceitos, demais conceitos relacionados à orientação a objetos, eles não serão bem aproveitados, digamos assim. Você não aproveitará toda a capacidade dessa linguagem. Veja, lembra que a gente tinha mencionado lá que uma das queixas na época da crise do software era a dificuldade de representar entidades do mundo real, né? Então, vamos supor que você estava lá programando para um grid, né? Para um sistema que agrega diferentes processadores e oferece isso numa camada só, para ser utilizado, né? Então, nesse ambiente você tem alguma coisa que deva representar o processador, outra coisa que possa representar a memória, por exemplo, né? Outra coisa que possa representar o processo que está sendo que foi atribuído a um processador, outra coisa para representar o usuário que está submetendo esse processo. Então, outra coisa pode querer representar, sei lá, a instituição aonde esse usuário trabalha, enfim. Então, à medida que você vai olhando para todo o ambiente onde está sendo aplicado esse problema, você vai identificando ali elementos que precisariam ser modelados dentro do seu programa. E aí as linguagens da época não tinham dificuldade de oferecer essa capacidade para o programador, né, de modelar esses programas, esses elementos dentro do seu programa. Então, aqui na orientação a objetos, um dos princípios-chave dela é a capacidade que ela oferece de abstração de dados. Ora, o que seria a abstração de dados? A abstração é justamente a capacidade que você tem, independente de ser programador ou não, de capturar características de objetos do mundo real e agrupá-las dentro de uma categoria. Segura aí, daqui a pouco você vai entender melhor, se é que você já não entendeu só com essa explicação. Mas, dentro da orientação a objeto, os objetos com os quais você está trabalhando, lembra dessa figurinha aqui que eu mostrei agora? Ela era aquele processo, né, que eu falei de uma programação estruturada. Então, dentro da programação orientada a objeto, os objetos que você consegue definir dentro do seu programa apresentam cada um dentro dele sua própria complexidade, ou seja, seu próprio esquema de entrada, processamento dos estados e saída dessa informação. Então, você tem a programação, é claro, né? A programação estruturada está contida dentro da orientação a objetos. Você continua tendo a capacidade de programar de maneira estruturada, com a diferença de que esse não é necessariamente o foco, digamos assim. Você permite, sim, programar de maneira estruturada, mas a maior capacidade da orientação a objetos é de definir o que é aquele objeto, e não de o que é aquele objeto e de como ele funciona, de como ele se comporta
quais são as características de comportamento daquele objeto, e não o que de fato aquele objeto, como aquele objeto realiza aquelas capacidades. Ok, até eu me confundi nisso que eu acabei de falar aqui, mas eu prometo para vocês que as coisas vão clarear aqui ao longo do tempo. Então calma lá, deixa eu me organizar aqui. Então, na programação orientada a objeto, os programas são estruturados em módulos que agrupam um estado e operações. Então, esses módulos é o que a gente chama de classes. O que é uma classe? Uma classe está diretamente relacionada com essa capacidade que eu falei de abstração. Então, classes são como os tipos. Então, lá na programação estruturada, você tinha os tipos, né? Inteiro, float, char, etc. Uma classe é como um tipo, e é como um tipo que você definiu. Então, por exemplo, quando você definia structs, você estava definindo um tipo. E eu tinha comentado quando eu falei sobre struct que não há muita diferença entre struct e classe, por exemplo, em C++. Então, se você já aprendeu a definir uma struct, você já tem uma noção de como definir uma classe. Ok. Essa classe, na medida que você define ela, você está tentando definir uma característica geral daquilo que você está representando. Então, você criou uma classe e você disse, olha, essa classe, ela possui isso, isso, isso aqui de atributo e essa função. Então, na medida que eu criei essa classe, um objeto dessa classe vai automaticamente ter aqueles atributos e aquelas funções. Então, esse objeto é chamado de instância dessa classe. Esse conceito vai ser repetido mais adiante. Então, o programador usa da sua capacidade de abstração para definir uma classe, ou seja, o programador olha para um objeto do mundo real que ele queira definir como classe. A partir desse objeto, dependendo do contexto, ele extrai as principais características desse objeto e transforma isso numa classe codificada. Essa classe permite ele, dentro do seu programa, definir objetos desta mesma classe, onde esse objeto vai herdar as capacidades que foram definidas naquela classe. Então, por que ele está dizendo aqui que isso facilita a reutilização de código? Porque uma vez que, por exemplo, né, ainda com só o que a gente viu até agora, uma vez que você define uma classe e você define quais as características de objetos dessa classe, todo objeto necessariamente já vai ter essas características. Cada novo objeto criado, você não vai precisar definir novamente quais são as características dele. Ele já vai ter as características que você definiu lá naquela classe. Então, por enquanto, é isso que a gente pode entender sobre uma facilidade de reutilização de código. Isso aqui vai se expandir mais e mais na medida que a gente for vendo as novas características de orientação a objeto. Mas, o que ele está dizendo aqui que é uma separação entre interface e implementação? Nesse ponto aqui, até então que a gente viu agora, uma vez que você define uma classe e você está dizendo que essa classe tem essas características e esse comportamento, uma segunda pessoa de posse dessa informação e que queira criar objetos dessa classe, esperando que ela realize aquilo que ela está dizendo que realiza, ele só vai precisar conhecer a interface dela, ou seja, o que essa classe diz que ela é ou que ela faz. Ele não vai precisar se preocupar em como ela faz o que ela está dizendo que faz. Então, é aqui que a gente é primeiramente apresentado o que é essa separação entre interface e implementação. E aí eu estou dizendo para vocês que com o tempo vocês vão entender isso melhor se vocês já não conhecem esse conceito. Mas prometo para vocês que isso vai ficar mais claro com o tempo. Então, vou dedicar aqui um tempinho para a gente falar sobre o que é essa capacidade de abstração e por que ela é tão importante nesse meio. Então, trazendo lá da Wikipédia mesmo o conceito de abstração. É um processo conceitual onde regras gerais e conceitos são derivados de exemplos específicos. Ou seja, é aquela capacidade que você tem de olhar para um objeto específico do mundo real e extrair dele regras gerais. Conseguir, por exemplo, classificar ele dentro de um grupo. Então, aqui o exemplo dos cachorrinhos. Você consegue, então, olhar para cachorros e mesmo vendo diferença entre eles, entender pela sua capacidade de abstração que mesmo esses cachorros aqui de raças diferentes pertencem a uma classe específica de cachorros, né? Por que você consegue fazer isso?
Ora, porque você, enquanto ser humano, é capaz de olhar para esses animais aqui e perceber semelhança entre eles. Você percebe que eles têm 4 patas, que eles têm pelos, que eles têm um focinho avantajado, que eles têm orelhinhas e tal e tal. Então você consegue olhar para isso e pensar, olha, isso aqui pertence a uma mesma classe, né? Então você possui essa capacidade inata, né? Está com você e vai se desenvolvendo com os anos. Mesmo dentro desses diferentes objetos de uma mesma classe, você pode aprofundar ainda mais na sua abstração. Por exemplo, supondo que você está olhando só para cachorros dessa raça. Ou você vai conseguir perceber, toda vez que você ver um cachorro dessa raça, que esses cachorros pertencem a uma mesma classe, vamos supor assim, classe. Então, você consegue olhar para um cachorro e ver assim, aquele cachorro da cara amassada e do cara de triste, ele é um pug. Então, você é capaz de perceber as semelhanças de cachorro dessa mesma classe. Então, a mesma coisa numa abstração. Veja, aqui eu fui, digamos que descendo de nível, né? Dentro da classe cachorro, eu encontrei uma classe ali também semelhante, chamada classe pug, e consigo agregar, né? Consigo, pela minha capacidade de abstração, perceber quais objetos do mundo real pertencem a essa classe. Se eu volto de novo aqui para a classe cão, né? Que era, digamos, o que agrega todos os cães de todas as raças. E se eu quiser subir um pouquinho mais nessa abstração, eu consigo perceber também que existem outros animais aí no reino animal parecidos com cachorros e que eu poderia considerar que pertencem, num nível mais alto, a uma mesma classe, né? Você deve ver uma foto de um lobo e deduzir que lobo e cachorro, em alguma maneira, pertencem a uma mesma classe, que é a classe dos caninos, né? Talvez a raposa também. Você olha para uma raposa e vê uma raposa, a raposa parece com um cachorro. Então, talvez também eles pertencem, raposa, cachorro e lobo, a uma mesma classe. Então, você, enquanto ser humano, tem essa capacidade de, justamente de, dependendo da profundidade, observar características em comum, enquanto despreza outras. Esse desprezo de outras características vai depender do contexto. Veja, se você é um veterinário, interessa a você saber a diferença de uma raça para outra. Então, se você for programar para um veterinário, você vai ter que olhar para a classe cachorro e a sua capacidade de abstração desse cachorro vai ter que ser mais profunda. Você vai ter que olhar para alguns detalhes em detrimento de outros. Ou seja, para você, enquanto veterinário, te interessa sim saber a raça do cachorro. Mas, sei lá, se você estivesse só programando cachorro enquanto, sei lá, você está pensando em programar, deixa eu pensar no contexto de um cachorro, de um cachorro onde não é contexto veterinário, sei lá. Você está programando um jogo, né? Tipo um The Sims. E aí você tem um pet, a classe pet. Pet pode ser cachorro ou gato, então você não quer saber lá se o cachorro é de uma raça ou se o gato é de outra raça. Você está querendo saber, olha, esse objeto pessoa pode ter um pet. Esse pet pode ser cachorro ou gato, né? Num certo nível você não está querendo saber a raça desse cachorro, a raça desse gato. Então veja que você o tempo todo exerce essa capacidade de abstração, porque o tempo todo, dependendo do contexto, você está olhando para esse objeto e realçando características de acordo com a necessidade do momento. É isso que eu estou querendo dizer com relação a, ora você ter que aprofundar mais na abstração, ora você pode generalizar mais essa abstração. Então, o que ele está dizendo aqui também, que é importante, que eu estou dizendo aqui, né, nessa última linha, é que abstração é o contrário de especificação. Ou seja, quando eu olho para um cachorro específico, para aquelas características daquele cachorro, eu não estou abstraindo, eu estou especificando, eu estou pegando um exemplo, né, uma instância daquela classe. Quando eu olho para cachorro como um todo, todo cachorro tem 4 patas, tem 2 orelhas, tem um rabo, tem um focinho, aí pronto, eu estou generalizando. Então, a abstração também é essa capacidade que você tem de generalizar, certo? De olhar para algo de maneira genérica e não específica. O que é específico é um objeto dessa classe. O que é genérico é a descrição da classe como um todo. Então, se eu gastei uns 7 minutos só naquele slide lá, é porque eu
estou tentando deixar claro que essa capacidade de abstração ela vai ser importantíssima na programação orientada a objetos. Por quê? Bom, aqui tem 4 argumentos nesse sentido. Primeiro, porque você precisa se concentrar nos aspectos relevantes para o problema, né? Então, se você quer modelar, né, você quer transpor um objeto para a sua linguagem, né, você quer definir uma classe na sua linguagem orientada a objetos, você precisa se concentrar apenas nas características daquele objeto que serão importantes para o seu problema. Então, por exemplo, eu quero modelar, eu quero definir a classe janela, né? Então, se eu quero definir a classe janela, dependendo do problema, eu posso querer saber o tamanho da janela ou não querer saber o tamanho da janela. Ou eu posso querer saber a cor da janela ou não saber a cor da janela. Ou o fabricante ou não saber o fabricante. Depende do problema. E a gente vai ver exemplos que reforçam o que eu estou dizendo. Essa capacidade é importante principalmente porque ela vai definir, por exemplo, o tamanho dessa classe. Então, se você começar ali a extrair informações, a realçar informações, a realçar características de um objeto que não são necessárias, a sua classe pode crescer de maneira desnecessária, né? Você pode estar trazendo para dentro do seu programa informações inúteis, né? Que não tem interesse, não tem relevância ali para a resolução do problema que você quer resolver. E isso também permite, ainda que você possa querer se prevenir dizendo assim, é dessa janela, eu não preciso saber a cor dela, mas eu vou colocar mesmo assim, porque vai que eu vou precisá-lo na frente. Não, isso não é necessário, porque com as ferramentas da orientação a objetos, você consegue fazer especificações dos objetos à medida que você for precisando. Você consegue ir aprofundando cada vez na especificidade desse objeto à medida que você for precisando. Então, a gente vai ver que quando você define uma classe, você pode tentar ser o mais genérico possível, porque à medida que você for precisando de situações mais específicas, a orientação a objetos, a programação orientada a objetos vai te dar ferramentas para especificar mais objetos dessa classe, né? Ou especificar ainda mais essa classe, sem necessariamente ter que modificar a classe original, a primeira classe que você criou, certo? Por exemplo, com o conceito de herança. E à medida que você cria classes mais concisas e mais genéricas em primeira instância, né, em primeiro lugar, você reduz a complexidade de programação e utilização. Então, se você cria classes muito abrangentes, muito específicas, você vai aumentar a necessidade de ter que programar essa classe, programar também o comportamento dessa classe. Lembra que eu falei? Ainda que a orientação a objetos permite que você separe o que é a classe do que ela faz de fato, né, de como ela faz aquilo que ela diz que faz, em algum momento você vai ter que também programar aquilo que ela faz. Então, se você for colocando coisa demais no que ela faz já no primeiro momento, você, claro, vai aumentar a complexidade de programação. E também de utilização, ou seja, de quem queira utilizar aquela classe segundo aquilo que ela diz que faz. Aquilo que a gente tinha falado até então de abstração, essa capacidade que a gente tinha descrito, que você tem de olhar para objetos e extrair dele características comuns para todos os objetos daquela classe, é o que em programação orientada a objetos é conhecido como a definição da classe. Então você define uma classe a partir do momento, né, começando pelo momento onde você olha para aquele objeto e entende aquilo que você precisa descrever naquela classe com base naquele objeto que você está observando. E a especificação é quando você define, já com a sua classe definida, quando você instancia um objeto daquela classe. Então, se você define a classe cachorro no seu programa, quando você cria um objeto cachorro chamado Totó, pronto, Totó é um objeto da classe cachorro. Totó é um cachorro. Então, a abstração é a capacidade principal na hora de você definir uma classe. Enquanto que a especificação, que é justamente pegar um objeto específico daquela classe, já é uma capacidade muito mais simples, que basta você declarar um objeto daquela classe. É como se você fosse declarar um tipo, né? Dentro de uma struct que você fez, você declara um tipo daquela struct, né? Um objeto, um elemento daquela struct. É a mesma coisa aqui na classe. Uma vez definida a classe, você consegue instanciar objetos daquela classe de maneira simples. Então, eu tinha dito que uma classe
uma definição de uma classe é o resultado, eu não disse isso, mas estou dizendo agora, uma definição de uma classe é o resultado de uma abstração que você realizou de um elemento, de um objeto do mundo real. Você olhou para um objeto do mundo real, capturou ali as características que são mais importantes para um certo problema que você quer resolver e definiu uma classe que representa todos os objetos daquela mesma classe, né? Agora, um objeto em si, de uma classe, vai possuir a estrutura e o comportamento daquela classe. Então, na classe você sempre define estrutura, ou seja, quais são os dados, né? Quais são os dados que descrevem, que caracterizam aquela classe. E comportamento, ou seja, quais são as funções, quais são as ações que também caracterizam aquela classe. Então, se eu olho para um cachorro, por exemplo, eu consigo detectar qual a estrutura daquele cachorro. Um cachorro tem raça, um cachorro tem cor do pelo, por exemplo, um cachorro tem altura e tal. E eu consigo também olhar para comportamentos padrões de um cachorro. Cachorros latem, cachorros rasgam o saco de lixo se você não coloca em cima, enfim. Você consegue detectar características comuns aí para cachorros. De comportamento, né? Não de características físicas, como eu citei com relação ao exemplo de estrutura, né? Dos dados que descreve esse cachorro fisicamente. Então, a estrutura de um objeto é o que a gente chama de atributos. Então, tudo isso que eu disse, por exemplo, com relação a altura, tamanho, peso, cor do pelo, são os atributos de um objeto cachorro. Todo cachorro tem uma altura, todo cachorro tem uma cor de pelo, todo cachorro tem, sei lá, um tamanho de rabo, enfim. Então, esses são os atributos do seu cachorro. O comportamento de um objeto é representado pelo conjunto de operações que podem ser executadas a partir dele, sejam as funções. Então, todo cachorro late, todo cachorro rosna, todo cachorro corre, né? Enfim. Então, são as características que podem ser abstraídas de um cachorro em termos de comportamento. Aqui, agora a gente pega um objeto impressora e olha para o que seriam os atributos de um objeto impressora, né? Aí, mais uma vez, para onde que você vai olhar para esses atributos vai depender do problema que você está resolvendo. Então, aqui a classe impressora, ela vai ter um atributo, ela pode ter, por exemplo, um atributo velocidade, que seria, sei lá, quantas páginas ela consegue imprimir por minuto. Essa é uma característica da impressora e todas as impressoras compartilham dessa característica. Todas as impressoras possuem uma velocidade, assim como todas as impressoras possuem uma resolução, né, de impressão, de quantos pontos por polegada elas conseguem imprimir na folha. E todas as impressoras também possuem um modo de trabalho, se é laser, se é jato de tinta, se é toner, se é, enfim, aqueles outros que tem agora ultimamente, que os tubinhos ficam de fora lá. Então, são características que, dependendo do problema, foram necessárias para descrever aquele objeto dentro de um programa, para resolver um problema a partir daquele programa. Eu poderia observar mais informações, mais atributos dessa impressora? Poderia, mas aí vai depender do seu problema. Por exemplo, se eu olho aqui para velocidade, resolução e modo, talvez a marca dessa impressora não faz diferença nenhuma para mim, né? Para dentro do problema que eu estou resolvendo, tanto faz saber qual que é a marca dessa impressora. Ou a cor dessa impressora. Talvez também esse seja uma característica irrelevante. Não quer dizer que, veja, tanto marca quanto cor são atributos comuns a todas as impressoras. De fato, todo objeto da classe impressora também possui uma marca e também possui uma cor. Mas, para aquela abstração que está com o intuito de resolver aquele problema, marca e cor são atributos desnecessários. Então, a sua capacidade de abstração foi necessária para realçar velocidade, resolução e modo e desprezar marca e cor para esse problema. Se fosse, por exemplo, uma criação, uma definição de um objeto para um programa de uma loja, marca e cor talvez já seriam relevantes, né? Agora, se for para uma outra situação, marca, sei lá, se eu quero só
enviar um job lá, um trabalho para a melhor impressora possível que está disponível. Aí eu quero saber qual que é a melhor velocidade, qual que economiza mais, né, em termos de modo, né, e qual que apresenta a melhor resolução. Então, tanto faz eu saber a marca ou a cor dela. Eu quero a que melhor imprime com a melhor resolução e com o modo mais econômico. Veja bem, então é isso, é aí que está a sua capacidade de abstração com relação ao problema. Dependendo do problema, algum atributo vai ser realçado em detrimento de outro. Também com relação ao comportamento, muitas vezes você vai ver comportamentos que não são interessantes serem definidos para a sua classe. Aqui a gente definiu comportamentos que são facilmente abstraídos de uma impressora. Toda impressora geralmente tem lá uma função para imprimir uma página de teste. Claro que toda impressora tem uma função lá para imprimir, né? E toda impressora pode ser ligada ou pode ser desligada, né? Então, são 4 tipos de comportamentos que foram possíveis de serem abstraídos da classe impressora e que também fazem sentido de serem abstraídos para um determinado problema, né? Então, há essa capacidade de realçar e de relegar outros atributos também é válido para comportamento, né? Então, uma vez que você definiu a classe impressora, esta impressora específica é um objeto daquela classe impressora. Então, aqui eu tinha a classe impressora, né, na maneira como a gente vai definir isso em C++, né, usando a palavra-chave class aqui. E aqui eu tenho um objeto chamado Canon da classe impressora. Agora eu estou instanciando um objeto da classe impressora. Essa é uma instância da classe. Ela é uma impressora. Ela não é todas as impressoras do mundo. Ela é uma impressora. Ela é uma impressora que, de acordo com os atributos que eu estou realçando para essa classe, tem esta velocidade, esta resolução e este modo de trabalho. Mas, de fato, ela vai ter uma impressão, um imprimir teste, um imprimir, um ligar e desligar também. Ela compartilha do mesmo comportamento que qualquer outra impressora vai compartilhar. Mas ela vai ter atributos diferentes. E pode ser também, a gente vai ver mais adiante, que o imprimir dela pode ser diferente do imprimir de outra impressora, o imprimir teste dela pode ser diferente. Mas não importa se é diferente como isso é feito. Para mim, no momento, só importa que toda impressora imprime página de teste e imprime. Então, quem tem acesso a essa interface que mostra, olha, aqui impressoras são definidas em termos de velocidade, resolução e modo, imprimir teste, imprimir, desligar e ligar. Então, quem vai programar a partir daí tem a sua vida facilitada, porque ele não precisa definir o que é feito, como é feito a partir dentro do imprimir teste, imprimir. Ele só precisa entender, bom, impressoras são assim. Quero usar impressoras nesse contexto. Bom, eu só posso usar impressoras em termos de velocidade, resolução e modo, e em termos de imprimir teste, imprimir, ligar e desligar. Então, uma vez que você acessa a interface, você toma conhecimento das capacidades de objetos daquela classe. Então, objetos com a mesma estrutura e o mesmo comportamento são agrupados em classes. Veja, a gente está voltando àquele conceito lá do cachorro. Eu vi um monte de cachorro e consigo entender que esses cachorros pertencem a uma classe. Eu vi um monte de gato e consigo perceber também esse agrupamento da classe gato, né? Então, aqui você tem diferentes objetos, né? Diferentes instâncias da classe impressora, todas elas, independente de tamanho, né? De marca, de cor, vão ter uma velocidade, uma resolução e um modo, e também vão oferecer essas possibilidades aqui de comportamento. Aqui a gente tem objetos da classe caneta, né? O que foi, nesse exemplo aqui, possível de extrair de atributos da classe caneta? Bom, toda caneta tem uma cor, toda caneta tem um estilo, né? Esferográfica, só lembro de esferográfica, enfim. Toda caneta tem um fabricante, né? Bic, stencil, stabilo, etc. Então, para esse contexto onde estava se definindo a classe caneta, esses foram os 3 atributos mais importantes. E quais são os comportamentos que foi possível de extrair de uma caneta? Toda caneta pode ser tampada, toda caneta pode ser destampada e toda caneta pode escrever alguma coisa, né? Ora, como acontece esse tampamento, esse destampamento, vai depender também de caneta para caneta. Como escreve, como que você tem, enfim, como ela espelha a tinta de dentro para fora aqui, também vai depender de caneta para caneta. Mas todo mundo tampa, todo mundo destampa e todo mundo escreve. Certo? Então,
Resumindo, classes descrevem um conjunto de objetos do mesmo tipo. Então, classe é uma definição genérica de uma categoria de objetos. Cada objeto é uma instância de uma classe, ou seja, cada objeto é um elemento específico dentro de um conjunto que compartilha daquelas mesmas características. Cada instância de uma classe tem os seus próprios valores para cada atributo. Foi o que a gente viu aqui, né? Esta impressora tem esta velocidade, esta resolução e este modo. Então, cada objeto, cada instância tem seus próprios valores para cada atributo. Os tipos de atributos são os mesmos, os valores vão variar. E elas compartilham o mesmo comportamento com outras instâncias. Esse comportamento, como ele é realizado, pode variar, mas o nome dele é o mesmo. Né? O que ele está fazendo é a mesma coisa. Agora, como ele está fazendo, isso pode variar. Então, o que ele é a interface. Como ele é a implementação. Então, a definição de classe também, né, em alguma medida, pode ser entendida como uma definição de interface. Você está definindo o que é seu objeto. Isso, inclusive, facilita a sua programação. Quando você primeiro define o que são as coisas, para depois definir como elas vão realizar o que você faz, o que você quer que ela faça, isso ajuda no processo de programação. Experiência própria. Então, aqui a gente tem a classe impressora e você tem agora dois objetos da classe impressora, né? Então, você tem os atributos, lembra que a gente acabou de falar. Cada impressora possui os mesmos, ela espera os mesmos tipos de atributos, né? Toda impressora vai ter velocidade, resolução e modo, mas também vai ter diferentes valores para esses atributos, vão ter o mesmo comportamento, mas não necessariamente a mesma forma como esse comportamento é executado, certo? Então, você tem aqui duas instâncias, cada uma com atributos diferentes, né, para elas. Mas o nome dos atributos é o mesmo, assim como o comportamento é o mesmo. Dito isto, vamos fazer um pequeno exercício aqui para saber se vocês entenderam. Olha aqui para a classe carro. Então, intencionalmente foi colocado aqui um desenho de um carro da maneira mais genérica possível. E um desenho é uma capacidade de abstração. Quando você desenha, você está exercendo sua capacidade de abstração. Porque, por exemplo, esse desenho aqui, ele realçou características mais genéricas de um carro. Todo carro tem rodas, todo carro tem janelas, né? Dependendo da profundidade com que você fosse abstraindo esse carro, você talvez quisesse colocar mais detalhes, sei lá, um capô, um farol, né? Um banco, um volante, etc. Mas esse desenho é por si só uma abstração de um carro. Ora, se eu fosse então definir a classe carro, quais atributos eu conseguiria abstrair de um carro? Isso não é uma pergunta retórica, estou perguntando para vocês. Quem quer contribuir aí? Cor do carro, já disseram aí, né? Marca. Modelo. Ah, modelo, né? Ah, não, modelo. Vamos preencher aqui com as sugestões de vocês. Cor. Tirar do negrito aqui. Marca. E modelo. Tá, só coube isso, então vamos deixar só isso. Então, todo carro tem uma cor? Sim, mesmo que ele está todo enferrujado. Um dia ele teve uma cor original, né? Todo carro tem uma marca? Sim, né? Ainda que ele foi desmanchado ali, né, foi roubado e desmanchado, lá no coração dele ele saiu, em algum momento ele saiu de uma fábrica, né? E todo carro tem um modelo também, né? O carro pode ser um Fiesta, pode ser um Gol, pode ser um Fiat Uno, etc. Então, sim, de fato, vocês conseguiram aqui extrair três atributos que são comuns a todo carro. Então, parabéns, vocês conseguiram realizar a capacidade de abstração. Então vamos para o comportamento, né? Quais são comportamentos comuns a todos os carros? Vamos ver aqui. Todo carro liga, todo carro desliga, né? Todo carro... vamos colocar aqui Opa, estou digitando no lugar errado. Peraí. Vamos lá. Partida, vamos chamar de partida, usar o termo técnico aqui, né? Todo carro dá partida, né? Alguém colocou ali farol, né? Acende farol, né? Acende farol. Todo carro permite acender o farol. Tem esse comportamento.
Buzina, né? Bem, perfeito. Todo carro também tem um método lá, buzinar. Todo carro acelera. Acelera, isso, acelera, né? Tem uma função acelerar lá. Todo carro freia também, né? Se ele acelera, ele também freia. Ok, por enquanto vamos deixar só essas opções aqui. Então, todo carro dá a partida, todo carro acende o farol, todo carro buzina, acelera e freia, né? São comportamentos do carro que variam de carro para carro também, né? Tem carro que a partida é na chave, tem carro que a partida é no botão, né? Tem carro que a partida é elétrica, enfim, tem carro que a partida é automática, né? Que você para no sinal e ele para sozinho, quando você acelera, ele dá a partida sozinho, né? Tem carro que acelera de um jeito, de outro, né? Sei lá, enfim, dependendo do carro também. Tem carro que freia ABS, tem carro que freia com pastilha e por aí vai. Mas todo carro freia, todo carro acelera, todo carro buzina, todo carro dá partida. Então é isso, a gente conseguiu aqui abstrair também comportamentos comuns de um carro. Então isso aqui já é meio caminho andado. Se você tem essa capacidade, parabéns, você já está habilitado para programar orientado a objetos. Uma vez que você está habilitado para esta função, vamos aprofundar mais aqui um pouco então, nos conceitos. Aqui ficou um pouco repetitivo, estou falando de novo de atributos, mas para lembrar vocês, quando a gente definiu lá marca, cor e modelo, a gente está realçando atributos daquele carro. Então, são características específicas dos objetos, né? Então, cor, marca e modelo são características específicas da classe carro, né? Então, dentro de uma abstração maior, eu não poderia definir marca como um atributo de classe pessoa. Uma pessoa não tem uma marca, né? Uma pessoa não tem um modelo, né? Aquela pessoa é da Fiat, por exemplo. Então, são atributos relacionados a objetos específicos, dentro de um universo de objetos. Então, cada atributo tem um valor para um objeto particular, o que a gente viu agorinha, né? A gente viu lá diferentes impressoras com diferentes atributos. E para cada atributo, aqui sim uma novidade, né? Deve ser definido tanto o nome do atributo quanto o tipo do valor que pode ser armazenado naquele atributo. Aqui já é a sua capacidade de programação tendo que ser exercida, né? Então, se eu olho aqui para cor, marca e modelo, que tipos deveriam ser para representar esses atributos aqui? String, né? Caracteres, né? Cadeias de caracteres, né? Se eu quero colocar vermelho, ou verde, ou em azul, que seja, ou Fiat, ou Volkswagen, ou Renault, né? Eu preciso de caracteres para descrever isso daí. Tenta me dizer aí um atributo de um carro que poderia ser expresso com o tipo inteiro. Consegue me dizer? Ano de fabricação, perfeito, né? Número de portas também, né? Peso peso, né? Peso dependendo, né? Dependendo aí se você quer ser detalhista sei lá, o carro tem 300,26 quilos, né? Velocidade também, né? Depende se você não tá, se não te interessa saber se você está a 40,2, né? Ou se você só quer saber se está ao 40 ou 50 ou 40, 41, também poderia ser modelado com inteiro. Mas enfim, vocês também conseguiram captar isso aí facilmente, que os tipos são facilmente deduzidos a partir dos atributos. Agora, tudo aquilo que a gente disse até então sobre comportamento, né, que eu falei que todo objeto tem atributos e comportamentos, que são compartilhados entre os objetos daquela mesma classe. Então, tudo aquilo que a gente disse até então sobre comportamento é, na verdade, em orientação a objeto, chamado de método. Então, intencionalmente, o comportamento foi descrito de uma forma parecida com uma função, né? Vocês viram que eu digitei o nome do comportamento e coloquei parêntese aqui, exatamente como se descreve uma função. Porque uma função e um método são a mesma coisa, são praticamente a mesma coisa. Porque toda função, todo método esperam, por exemplo, um parâmetro ou não esperam parâmetro nenhum e podem ou não podem retornar alguma coisa. Então, quando a gente está falando de comportamento de um objeto, a gente está falando dos métodos que aquele objeto pode executar, né? É a mesma coisa, nesse caso aqui são sinônimos. Então, as funções que podem ser aplicadas em barra por um objeto de uma classe. Por que em barra por? Ou seja, vamos ler aqui primeiro só o em. Funções que podem ser aplicadas em um objeto de uma classe. Ou seja, uma coisa que pode ser aplicada a um objeto
ou uma coisa que pode ser aplicada por um objeto. Perceberam a diferença? Então, podem ter métodos que são aplicados a um objeto ou podem ter métodos que podem ser aplicados por um objeto. Tá, mais adiante a gente vai ver quando um objeto pode ser resultado, né, ser o fim de um método, ou quando ele é o princípio de um método. Ele executa esse método, ou ele é, digamos, executado por esse método, digamos assim. Então, um conjunto de métodos forma o comportamento, né? Eu estou só atualizando aqui o termo. Então, tudo aquilo que a gente falou de comportamento e as funções que definem aquele comportamento são os métodos daquele comportamento. Objetos da mesma classe compartilham os mesmos métodos. Mais uma vez, atualização de termos. Então, assim como as funções, métodos podem ter parâmetros, podem ou não ter parâmetros. Então, aqui é um exemplo de uma representação UML de uma classe, onde você já tem o nome dessa classe, os atributos desta classe e os métodos desta classe. Então, aqui você tem quais são os atributos da classe empregado que foram necessários de serem abstraídos para esse contexto. Apenas nome, endereço e salário. Certo? Aí ele está dizendo aqui desde já que esse nome pode ter no máximo 30 caracteres, enquanto que esse endereço no máximo 50 caracteres, enquanto que o salário é do tipo float, ou seja, eu estou interessado também nos centavos desse salário. Né? E aqui os métodos, as funções, os comportamentos. Né? Todo funcionário pode ter um método de atualizar, ou seja, todo funcionário permite que eu atualize o nome, o endereço e o salário dele. E todo funcionário tem um método chamado mostrar dados, ou seja, que permite eu mostrar o nome, o endereço e o salário dele. E aqui é uma representação de um objeto da classe empregado. Ele está dizendo aqui que empregado A é um objeto da classe empregado. Isso aqui só é importante porque às vezes algum exercício você vai ser você vai ter apenas a representação UML da classe e não uma descrição formal, um enunciado, né? Vai ter alguma coisa assim do tipo: defina a classe como descrita nessa representação UML. Então você vai olhar para essa classe e vai entender o que são atributos, métodos dela e vai descrever isso na linguagem. Então muitas vezes você vai ter essa figura aqui ilustrando aquela classe e vai instanciar vai descrever aquela classe a partir dessa figura. Então já estão sendo introduzidos ao como você representa uma classe a partir da linguagem OML. Né? Uma vez que você define objetos de uma instâncias de uma classe, perdão, esses objetos podem invocar um método. Ou seja, se esse objeto possui métodos, né, dentro dele, ou seja, possui comportamentos, esse objeto pode invocar esse comportamento. Então é isso que a gente chama de invocação. É quando um objeto invoca o seu método que ele pode realizar, um método que ele pode realizar. Essa invocação, ela pode ser tanto dele para ele mesmo, digamos assim, ele só está atualizando uma informação dentro dele, ou ele só está mostrando uma informação para fora, ou pode ser de um objeto para outro objeto. Então, quando um objeto A quer que um objeto B realize alguma ação, o objeto A manda uma mensagem para o objeto B. Essa mensagem é através de uma invocação. Então, por exemplo, aqui a gente teria lá um objeto da classe janela, imaginando que seja um programa que tem várias janelas. Eu estou numa janela específica que é cadastro de empregados. Então, essa janela específica invoca o método atualiza, que atualiza os dados para o empregado A. Então, ele está dizendo, olha, o empregado A chama Ana, mora no endereço XX e recebe R$300. Ana escravizada. Então, esse objeto da classe janela comunicou-se com o objeto da classe empregado através do método atualiza. Então, em outros termos, o próprio objeto empregado A poderia invocar o método atualiza por si mesmo, sem a necessidade, talvez, de um outro objeto para isso. A gente vai ver isso. Na verdade, a gente vai começar vendo essa invocação de métodos a partir do próprio objeto. No futuro, a gente vai ver um outro objeto chamando um outro objeto para poder executar uma função sobre ele. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com essa invocação de métodos a partir de um próprio objeto, não de um objeto para outro. Mesmo assim,
quando um objeto invoca um método, ele está passando uma mensagem, nem que seja uma mensagem para ele mesmo ou uma mensagem para o seu computador, para a saída, né? Para a saída do seu computador. Aqui temos uma estrutura padrão de uma classe em C++. Veja, toda classe definida em C++, ela precisa chamar class, né? É a palavra-chave para você dizer que está definida uma classe. Você já precisa definir o nome da classe e você vai definir entre chaves aqui o corpo da sua classe. Em que consiste o corpo da sua classe? Consiste na descrição de quais são os atributos dessa classe, de quais são os construtores dessa classe e os métodos dessa classe. Por enquanto, não diz respeito ainda a esta aula saber o que são construtores, né? Talvez você já tenha sido introduzido a esse conceito em algum outro ponto, mas por enquanto a gente não vai trabalhar com construtor. Hoje a gente vai trabalhar com atributos e métodos, certo? Então hoje a gente vai definir uma classe e essa classe vai possuir atributos e métodos. Uma vez definida uma classe, você precisa definir o programa que vai utilizar, ou seja, que vai criar objetos daquela classe. Aqui está dizendo que as instâncias, desculpa, os atributos daquela classe são definidos normalmente, como você declara uma variável, né? Então, da mesma forma como você declara uma variável no programa principal, você define como é uma variável de atributo. Então, por exemplo, aqui para uma hipotética classe triângulo, você teria lá os atributos base e altura, que você está dizendo que quer trabalhar do tipo float, ou seja, veja, mesmo o tipo do seu atributo também depende do problema. Muitas vezes você está tentando lidar com triângulos onde você só interessa valores inteiros, então talvez eles fossem inteiros. Então, talvez o seu triângulo você precisa de mais precisão, então você precisa trabalhar com pontos flutuantes também. Então, o tipo também está envolvido no seu processo de abstração desse problema. E aí os métodos são definidos como você definia funções, né? Toda função tinha um tipo de retorno, um nome, parâmetro e corpo, né? Então o método é a mesma coisa, todo método tem um tipo de retorno, pode ser inclusive void, né? Não precisa retornar nada também. Ele tem um nome e é interessante também que você adote esse esquema de definição de nomes, né? Que é se são duas palavras que definem aquele método, a primeira palavra minúscula, a segunda palavra com letra maiúscula, né? Existe até um termo para isso aqui que eu me esqueci agora. Uma nomenclatura para essa forma de definir nomes de métodos, né? A lista de parâmetros, ou seja, ele pode ou não pode receber atributos, né? Ele pode ou não pode receber parâmetros, né, nessa função, nesse método, e o corpo, né, o que ela faz lá dentro. Né? E aí, uma vez que você define um método, esse método pode ser invocado a partir de um objeto. Veja, aqui já é um objeto T1, né? Essa aqui é uma hipotética classe triângulo, onde agora eu tenho o triângulo T1 invocando o método calcula área, certo? Então, se a gente viu anteriormente que todo triângulo tem uma base e uma altura, eu espero que, invocando a classe calcula área, ele me retorne a área com base na base e na altura desse triângulo, né? Então, recapitulando, assim se definem atributos, assim se definem métodos, e assim eu invoco um método a partir de um objeto, certo? Então, métodos são invocados a partir de objetos, porque esse método pertence a esse objeto, que pertence a objetos dessa mesma classe triângulo criada. Bom, dito isso, como é que você instancia um objeto? Bom, aqui eu coloquei por enquanto é assim que você instancia, porque existem outras formas de você instanciar objetos e a gente vai aprender mais adiante. Então, por enquanto você instancia um objeto igual você igual você declarava uma variável, né? A classe e o nome daquele objeto. Então, aqui é T1 é uma instância da classe triângulo, T1 é um objeto da classe triângulo. T2 é um objeto também da classe triângulo, logo os dois compartilham dos mesmos atributos e métodos, né? A atribuição, como é que eu defino então valores para os atributos dos objetos da classe triângulo? Também, mais uma vez, por enquanto, a gente vai definir acessando esses atributos de maneira direta.
por enquanto, porque mais adiante a gente vai ver que essa forma aqui não é recomendada de utilizar, de acessar dados de atributos de maneira direta, assim. Mas por enquanto a gente vai fazer assim, vai acessar usando também o ponto. Então, ter um ponto base, recebe o valor que você quer, ou CIN, né? Você pode usar pelo teclado também. E a invocação? Bom, a invocação é assim mesmo. É assim hoje e vai ser assim sempre, né? Chamando a partir do ponto aqui o nome do método que você quer invocar. Então, assumindo que você instancia um objeto da classe triângulo, assumindo que você também já definiu qual que é a base e qual a altura daquele triângulo. Se você invocar essa função, esse método, ele vai retornar, né? Porque ela foi definida como float, ou seja, espera-se que ela retorne a área, ela vai retornar a área de um triângulo de base 2,5 e altura 2. Ok, para a gente tentar consolidar tudo isso que a gente falou até agora, vamos fazer um exercício de exemplo aqui, ao vivo, né? Para que depois vocês façam exercícios vocês mesmos. Então a gente vai escrever a classe lâmpada e a gente vai definir, além dos atributos comuns a uma lâmpada, um atributo do tipo booleano chamado ligada, né? Então a gente vai tentar aqui fazer nós mesmos um exercício de abstração de uma lâmpada, de que o objeto lâmpada possui como atributos, mas obrigatoriamente essa lâmpada vai ter um atributo chamado ligada, né? E é do tipo booleano. Então, se é do tipo booleano, é verdadeiro ou falso. Então eu já suponho que toda lâmpada pode estar ligada ou desligada. E se é booleano, se ligado for true, está ligada, se ligada for false, está desligada. Né? Isso é dedutível. Então, quais são os métodos esperados para essa classe lâmpada? Ela espera um método ligar, ela espera um método desligar e um método chamado status. Eu escrevi aqui, enquanto o segundo deve mostrar na tela se a lâmpada está ligada ou desligada. Então é isso, a nossa lâmpada é simples. Ela vai ter 3 métodos, toda lâmpada pode ser ligada, pode ser desligada, e toda lâmpada eu posso observar qual é o status dela, né? Eu posso ver se ela está ligada ou desligada. Foram esses os comportamentos que foram abstraídos de uma lâmpada. Tá. Aqui já tem uma estrutura padrão aqui. Onde eu defino classe aqui no meu código? Você pode definir uma classe assim como você definir structs acima da main, por exemplo, né? A gente fez esse exercício nas aulas passadas. Você também pode definir uma classe aqui fora da main, né? Antes de começar a sua main. E como é que eu defino classe? Class, o nome da classe. A classe é lâmpada, né? E aí, um espaço aqui para o corpo dessa classe. Tem uma coisa lá, que não naquele slide que eu falei sobre a definição do corpo da classe, que precisa ser definida aqui, nesse exemplo que eu estou fazendo agora, que é se isso é público ou se isso é privado, certo? Talvez você já saiba o que isso representa, mas a gente não está trabalhando por enquanto com esses conceitos do que é público e do que é private. Mas, para os propósitos da aula de hoje, é importante que tudo seja público, ok? Para o propósito da aula de hoje, tudo aqui vai ser público. Então, continuando aqui. Quais são os atributos de uma classe lâmpada? Veja, a gente já tem um obrigatório que é ligado. Perfeito. Tá, o que mais que eu posso abstrair de uma classe lâmpada? Tipo, cor da lâmpada. Ela pode ser verde, vermelha, branca. Ah, faz sentido, verdade. Fluorescer. Sim, o tipo se é fluorescente e tal. Então, vamos lá. Uma lâmpada pode ter um tipo, então string tipo. Uma lâmpada pode ter uma potência, né? Tipo de consumo, ABC, uma voltagem, né? Então, ela pode ter uma voltagem, se é 220, se é 110, e uma potência, né? Isso, uma potência também. São características comuns a uma lâmpada. Lumens, isso, né? Quanto ela ilumina e tal. Ela pode ter uma marca também, né? Ela pode ser Osram, ela pode ser Lux, né? Enfim. Mas por enquanto vamos ficar com esses 4 aqui, então.
Toda lâmpada pode ter um atributo de estar ligado ou não. Tem um tipo, tem uma voltagem, tem uma potência. Ok. Fora isso, quais são os métodos que ele pediu para a gente criar? Ligar. Então, toda lâmpada pode ser ligada. Se a lâmpada tem um atributo chamado ligada e ela tem um método chamado ligar, então eu já posso supor que o método ligar pega o atributo ligada e seta para true. Faz sentido, né? Da mesma forma, se ela possui um método chamado desligar, eu posso supor que ele pega o atributo ligada e seta para false. E ela também tem um método chamado status, que deve mostrar na tela se a lâmpada está ligada ou desligada. Então, status mostra na tela se está ligado ou desligado. Ou seja, eu tenho que saber se ligada igual a true, ou eu posso até fazer assim, né? Porque ele já supõe que eu estou checando o true primeiro do que o falso, né? Então, se ligada, eu mostro na tela a lâmpada está ligada. Se não, a lâmpada está desligada. Perfeito. Então, está pronta a nossa primeira classe. Nossa primeira classe foram definidos os atributos e os métodos para ela, de maneira bem simples por enquanto, né? Também deduzindo a partir daquilo que os atributos são, quais são os atributos dela. Então agora vamos testar essa classe, testar objetos dessa classe, né? Vamos testar a classe que acabou de ser criada. Então como é que eu crio um objeto da classe lâmpada? Eu chamo o nome da classe e crio um objeto e dou um nome para ele. Vou chamar de lamp1. Vou criar duas lâmpadas aqui, lamp1 e lamp2. Bom, lamp1 tem um tipo, uma voltagem e uma potência, né? São os atributos mais básicos dela. Então, lamp1.tipo é igual a incandescente. Então, lamp1 é incandescente, lamp1.potência é 60 watts e lamp1.voltagem é 220 volts. Pronto, já defini lamp1. Agora que lamp1 existe, né, eu vou ligá-la. Então, lamp1.ligar. Liguei lamp1. Agora eu vou consultar o status de lamp1 nesse exato momento. lamp1.status. Eu quero saber qual a situação atual de lamp1. Agora eu vou desligar lamp1. E depois de desligar, eu quero saber se essa mensagem que eu mandei para lamp1 foi recebida, digamos assim, né? Acabei que eu criei lamp2 e não mexi com ela, mas deixa lá por enquanto. Então, vamos compilar nosso código, nenhum erro, por enquanto, né? Vamos ver se não tem um erro de tempo de compilação, de execução. Então, o que ele imprimiu aqui na tela? A lâmpada está ligada, a lâmpada está desligada, né? Então, por que ele imprimiu a lâmpada está ligada? Porque o status aqui na linha 34 foi chamado, invocado, depois de eu ter ligado a lâmpada. Então, eu desliguei a lâmpada, chamei o status, a lâmpada está desligada. Tá, vamos fazer mais testes aqui. Vamos pegar lamp2 e dar um tipo para ela. A lamp2 ela é de LED.
a LAMP2, ela tem potência igual a 80 watts. E a LAMP2 tem voltagem igual a 110. Beleza. Agora eu vou ligar LAMP2 e vou exibir o status de LAMP2. Ok. Então, agora se eu executar esse programa... Opa, o que eu errei aqui? Não, ligar, né? Não é ligada, não, ligar. Então, esse último, a lâmpada está ligada, pertence à LAMP2. Só que, pô, não está legal, né? Eu quero saber qual lâmpada está ligada, né? Aqui ele está mostrando, a lâmpada está ligada, mas qual delas? Então eu poderia modificar aqui o método status para que ele dissesse que a lâmpada, por exemplo, do tipo tal está ligada e a lâmpada do tipo tal está desligada, né? Eu poderia fazer assim, né? A lâmpada aí eu concateno isso aqui com a string tipo e imprimo o resto, né? Aí mesma coisa para cá. A lâmpada está desligada. Então agora ele vai imprimir não só a lâmpada, mas o tipo da lâmpada e qual que é o tipo da lâmpada que está ligada ou desligada. Bom, teria um espaço ali, né? Peraí. Então agora sim, agora está dizendo, a lâmpada incandescente está ligada, a lâmpada LED está ligada. Então percebe que quando eu invoco os métodos têm o mesmo nome, mas eles estão sendo invocados por objetos diferentes. Logo, ele vai funcionar para os atributos daquele objeto específico, né? Chamei o método para esse objeto lamp1, chamei o status para ele vai mostrar os dados, quando eu disse aqui tipo, o tipo daquele objeto, o tipo do outro objeto. Perceberam? Então, até então aqui, o que você tem aqui que você já pode destacar? O que eu poderia destacar aqui de diferença? Veja, o que seria interface e implementação? Então, aqui você tem, é claro, você está tendo interface e implementação juntos, porque você tem a implementação do que esse método está fazendo, por exemplo, né? Mas, se eu olho para cá, só para main, só pelo código da main, o código da main é, por exemplo, mais legível, né? Porque você está vendo aqui dois objetos de um tipo, isso está bem claro, está bem explícito, eu consigo ver que lamp1 e lamp2 são do tipo lâmpada, eu consigo ver aqui que lamp1 tem essas características, então eu consigo entender que lamp1 de fato é uma lâmpada, porque eu sei que lâmpada tem tipo, potência e voltagem. E eu consigo ver que os métodos aqui também são bem semânticos, né? Eles têm um significado explícito. Uma lâmpada liga, uma lâmpada desliga, uma lâmpada exibe seu status, né? Então, o código de cara já ganha em semântica, né? Então, se você só tem acesso, por exemplo, a essa parte, não tem acesso a essa, você não tem uma dificuldade maior de entender o funcionamento disso, porque a própria forma como você descreve o método, o próprio nome que você dá para o método já deixa claro o que está sendo feito. Não deixa claro necessariamente o como está sendo feito, a não ser que você tenha acesso à implementação da classe. Mas o que está sendo feito fica claro. E quem está fazendo também fica claro. Olha, é a LAMP1 que está sendo desligada, é a LAMP2 que está sendo ligada, né? Então, aqui, enfim, é o que a gente pode destacar aqui dos primeiros ganhos que você tem com o uso de classes. Talvez ainda esse ganho não esteja assim tão explícito para você, porque até então não há muita diferença, de fato, eu admito que não há muita diferença da forma como você descreveu uma struct no passado, de como você está descrevendo uma classe aqui. Mas à medida que a gente for evoluindo nos demais conceitos, como tipo de acesso, se é público, privado, construtores, destrutores, etc., a gente vai tornando o uso de classe muito mais específico aqui. Por enquanto, eu acho que isso é o suficiente por hoje, em termos de definição de classes, né? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, mesmo que eu vou fechar aqui a transmissão. Também podem perguntar aí. No mais, agradeço a presença de vocês aí. Um abraço e até
né? Até semana que vem.